Então, a gente tinha visto a questão de como seria a educação ambiental na escola, formal, né? Então, ela não deveria ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino, mas a gente discutiu que não tem formação e não tem ainda uma integração entre as diversas disciplinas para que todo mundo trabalhe a educação ambiental. Tá? Aliás, eu aconselho vocês a verem os livros do ensino médio deste ano que trabalham ciências. Eu quero que vocês peguem o livro do primeiro ano do ano passado e o do primeiro ano agora. O do primeiro ano são dois livros que falam de ciências. Os dois livros juntos dão umas 400 páginas. Os dois. O de biologia do ano passado, sozinho, e ele já era resumido pra caramba, ele já tinha 240 páginas, só o de biologia. E o de ciências agora, ele tem química, física e biologia tudo junto. E o mais chocante, enquanto no livro de biologia do primeiro ano, no ano passado, a gente via toda a estrutura da célula, no livro, nesses dois livros de citologia, fala lá, citologia, membrana plasmática. Pronto, acabou. Só fala de membrana plasmática. Não fala de núcleo, não fala de divisão celular, não fala de DNA e RNA, sabe? É um absurdo. Então, o que antes a gente já não conseguia com a formação a gente não conseguia transmitir essa educação ambiental entre as diversas disciplinas, com a redução do conteúdo, talvez seja difícil explicar até dentro da própria biologia. Eu ainda não vi os três livros, né, dos 3 anos, mas o do primeiro ano me assustou muito, 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 muito. Mesmo porque ele está misturando coisas do primeiro, do segundo e do terceiro ano. E o mais legal de tudo, não passaram pra gente o livro antes. Sabe? Ninguém sabia que ia chegar esse livro. Inclusive, os professores de matemática estão questionando. Porque eles também não sabiam. E viram a redução do conteúdo. Só para a gente entender como é que é o processo, né? E quem escolheu, professor, os Não livros tenho a este ano? menor ideia, não passou pela gente. Todo ano, várias editoras dão várias coleções de livro para gente. Eu tenho várias coleções de biologia do último triênio que a gente escolheu, que se eu não me engano foi 17, 18 e 19. Deixa eu ver aqui, até ver aqui com vocês. Deixa eu me ver. Amabis, tá aqui. Amabis e Marto. Eu ainda não tenho nem a versão digital do livro. Mas ele era para. Deixa eu ver quais anos. Ele era para 3 anos. A égua ficou lento de repente. Manual do Professor, Amabis e Marto, Ensino Médio. Era para ele pegar um triênio. Isso daqui. Isso da 2016, se não me engano, era 2017, 2018, 2019. Se eu não me engano, era esse triênio. Né? E aí a gente ia escolher outro. Mas com esse negócio de greve, com todas as complicações, paralisações, atrasos de como é de semestre, né? Acabou atrasando para a gente começar o semestre em 2020. Então a gente estava terminando ainda em 2020 e aí vem aquela nossa alegria, né? Nossa belezura do Covid chegando. Aí bagunçou o meio de campo, bagunçou tudo. A gente passou 2020 e 2021 usando esse mesmo livro. Quando chegou agora em 2022, que a gente começou a aula presencial, começou a aparecer esse novo livro. Eu tenho que ir atrás ainda.
Eu sinceramente não tenho nem como mostrar para vocês ele. Ah, deixa eu ver se está conectado. Eu tô, um 5G ainda tá uma moleza aqui, não sei o que que é. Então, deixa eu fechar aqui uma outra apresentação. Ah, não, só tenho uma apresentação. Tá lento meu computador, não sei exatamente o que que é. Mas bem, ah, este livro do Amabis, ele era para ser mudado agora. E então a gente, na semana de preparação para o semestre, a gente deveria ter recebido os livros para antes até, né? Geralmente é com um pouquinho de tempo antes. Mas ninguém teve nada, simplesmente a gente chegou e estava lá o livro. Depois vocês conversem, depois vocês vão atrás e peguem o livro antigo de matemática de qualquer um dos anos e peguem esses novos agora. Se lembra que vocês também podem ir para a docência, podem ir para a pesquisa também, mas normalmente vamos para a docência, né? E vai ser um problema daqui para frente, que eu não sei exatamente. Aliás, o conteúdo que eu tenho que dar, eu consigo dar muito bem. E mesmo porque esse primeiro ano agora é dentro da minha área, é basicamente ecologia. Então eu consigo dar muito bem. Mas o problema é que eles diminuíram muito os conteúdos. E isso está muito preocupante. Mas vamos lá. Professor, Ah, esse que o senhor está se referindo é o PNLD de que ano? é esse que está sendo mudado agora. É novo, é? É, está sendo começando a implantar agora, este ano, aonde eu até postei, tem alguns lugares que você só vai ver biologia no primeiro e segundo ano. Eles deram preferência para matemática e português. O resto das disciplinas, tu não vai ter história os 3 anos, tu não vai ter biologia os 3 anos. Geografia não vai ter os 3 anos. Mas tu vai ter algumas disciplinas tipo é, uso da internet, alternativas econômicas, sabe, como disciplina do ensino médio. É um negócio assim bastante, sabe? Eles fazem uma preparação para o ensino técnico, dentro das áreas de ensino técnico. Eles não estão te capacitando para um nível superior, com a profundidade que eram pelo menos os vestibulares. E aparentemente nós estamos voltando para CB, CE e CH. É um negócio bem. Estamos voltando para muito tempo atrás. Tá meio complicado. Eu pensei que não ia começar isso agora. Pensei que não ia bombar. Mas quando eu vejo os livros chegando de repente, começaram. Mas depois, deixa eu ver se é Plano Nacional. Acho que é PNDE 2022. Não, não é PNDE. Qual é o nome? Por onde também? É o. PNLD. É o PNLD. Mas aqui tá só para o ensino fundamental. Deixa eu ver aqui, médio. Não tá mostrando aqui. Aí tem uma outra Plano Nacional. Ai, esqueci agora. Deixa eu ver aqui.
Eu sei que tá bem complicado, porque alguns momentos a gente não vai ter disciplinas no terceiro ano, só no primeiro e no segundo. Deixa eu ver se é este aqui. A matriz do Enem vai ser adequada a essa realidade, professor? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Ah, eu acho que é essa daqui. Deixa eu confirmar. L. Eu creio que seja. Deixa eu ver se é essa daqui. Algumas disciplinas, ciências humanas, ciências da natureza. Depende do estado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Abrir imagem numa guia. Primeira série, segunda série, terceira série. Aí então, língua portuguesa, tu vai ter no primeiro, no segundo, no terceiro. Arte, tu vai ter no primeiro. Língua inglesa. Matemática, tu tem no primeiro, no segundo, no terceiro. Biologia, no primeiro, no segundo. No primeiro e no segundo. Aqui é primeiro, segundo, terceiro que vai ter matemática. Biologia, no primeiro, no segundo e nada no terceiro. Física, primeiro, segundo, nada no terceiro. Química, primeiro, segundo e nada no terceiro. Isso é só para a gente ver como é que a coisa está funcionando. E aí tem projeto de vida. Tem no primeiro ano, tem no segundo ano, tem no terceiro ano. Tecnologia e inovação. Primeiro, segundo, terceiro. Aí deixa eu ver. Aprofundamento curricular. Tem no segundo e tem no terceiro. Sabe? Tiraram aulas daqui para colocar projeto de vida. O que você quer da sua vida? Sabe? Vamos filosofar. Não tem filosofia. Aliás, tem aqui, ó. Filosofia no primeiro e no segundo ano. Mas projeto de vida deve varar por aí, ó. Agora, me impressiona muito a gente não ter física e química nos 3 anos. Estão vendo? O negócio é muito complicado, porque, inclusive, para as outras áreas, a carga horária tende a diminuir. Então, sabe, os professores das outras áreas vão ficar sem carga horária nas escolas. Só vai ter matemática, língua portuguesa e quem for dar projeto de vida, quem for dar tecnologia e inovação. Então, com a mudança no livro, e com essa mudança aqui, é algo bem assustador. Né? Como eu disse para vocês, tem que dar uma olhada, isso é só para a gente pensar no que está acontecendo por aí. Então, nossos currículos foram modificados. A educação ambiental, ela já não conseguia. Eu estou travando para vocês também, não estou? Fechar tudo que está aberto aqui. Alguma coisa está comendo a memória do meu computador. Fecha cigarro, fecha isto. Google Drive. Apresentação de slides. Bora ver se agora diminui. Ou então é a minha conexão. Peraí, só um instantinho, gente, que eu estou sentindo aqui. Eu acho que deve estar travando para vocês também, não tá?
Tá travando um pouco, sim, professor. Pois é, deixa eu mudar aqui a conexão. Eu estou teoricamente na 5G, mas a 5G não atravessa a parede direito. Vou cair rapidinho. Voltei aqui. Estou aqui com vocês? Estão me ouvindo? Sim. Bora ver. Bora ver se melhora. Aqui eu estava olhando ali que estava travando, podia ser a conexão. E o mais engraçado, a conexão 5G está travando, a 3G aparentemente não. Ih, tá sim. Gerador de janelas. O que que está me roubando memória? O Google Chrome só tem duas janelas abertas. Pior que é o Google Chrome. Tocando o terror. Bem, vamos tentar levar. Então, a gente viu isso sobre a educação que ela não conseguia não ser, por enquanto, uma disciplina específica no curso superior, né? Ela está tentando ser trabalhada assim no médio entre entre todas as disciplinas dadas, né? Então, a gente pegou, viu essas informações sobre isso e vamos para a educação ambiental não formal. Entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas para a sensibilização da coletividade. Entenda-se coletividade, a sociedade de um modo geral. Pequenos grupos, grandes grupos, igreja, bairro, cidade, coletividade é a sociedade de um modo geral. Sobre questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. O poder público em nível federal, estadual e municipal incentivará a difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa em espaços nobres de programas e campanhas educativas de informações, de campanhas educativas e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente. Aqui, a crítica que as pessoas fazem, por exemplo, à prefeitura, é que a única coisa que ela fala sobre meio ambiente é para a gente não jogar lixo porque senão, nos canais de maré, porque senão vai entupir, né? Eu, sinceramente, não tenho acompanhado muito a TV aberta. Não tenho acompanhado muito a TV aberta, então não sei se limita só a isso, né? Mas a gente tem várias coisas para ser trabalhadas em educação ambiental. Mas, teoricamente, a gente tem que ter campanhas contínuas. E eu nunca vi campanhas verdadeiras sobre educação ambiental no município ou no estado. Parece que as pessoas têm um pouquinho de medo de tolir a população pelos seus maus costumes, né? Mas existe isso. Incentivará a ampla participação da escola, universidade e organizações não governamentais na formulação, execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal. Existe no IFPA os programas de extensão, né? Mas já até abre-se alguns editais, mas não tem assim, tipo, existe um viés dentro da educação ambiental. Às vezes se cobra um retorno à sociedade das práticas feitas, né? Eu já tive projetos que já foram feitos para levar produtos novos para a sociedade, mas não para trabalhar a educação ambiental. Mas eu acho que seriam aprovados, né? Mas, tipo, eu ainda não vi um edital liberando dinheiro
para isso. Eles aceitam projetos se você fizer, mas eu ainda não vi grana entrando para a educação ambiental propriamente dita. Não tem, ainda não vi editais no Instituto, no campus Belém. Pode ser que outros campos tenham, né? Em outros campi, aliás, né? Em outros campi tenha. Eu não sei. Só abrir aqui. Pronto. Mas, teoricamente, a gente deveria estar atuando. Como eu mostrei para vocês na aula passada, existem editais, mas são de instituições, de organizações não governamentais que são mais voltadas para a educação ambiental, porque elas têm pressão para fazer essas campanhas, essas ações, então elas abrem editais. Então elas pegam vários pontos da educação ambiental e utilizam e jogam isso na mídia, porque isso dá retorno, né? Dá retorno visual e eles sabem aproveitar isso de forma melhor. E é um mercado interessante se eles souberem, porque eles acabam agregando público. Participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e organizações não governamentais. Então, aí tá, as empresas elas são, né, incentivadas a estar participando com a gente. A sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação. E aí vem um tópico que é realmente interessante a gente ver. O que é uma unidade de conservação? Né? Ela é uma área protegida legalmente pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ou seja, existe um programa governamental federal para ele agir, e nessas áreas encontramos importantes remanescentes das paisagens naturais. Remanescente é o que sobrou. Vamos dar nome aos bois. É o que sobrou das paisagens naturais e que possui uma representatividade significativa da fauna e da flora e asseguram a proteção dos recursos hídricos. Né? Então tem que ter proteção de recursos hídricos e tem que ter uma representatividade de fauna e flora. As unidades de conservação também são uma estratégia para garantir o uso sustentável, tá aqui, o uso sustentável dos recursos naturais e valorizar as relações das comunidades tradicionais com a natureza. Valorizar as relações das comunidades tradicionais com a natureza. Então, reparem que isso é uma coisa que tem que ser valorada. Então, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele objetiva a conservação da natureza no Brasil, especificamente fornece mecanismos legais às esferas governamentais federal, estadual, municipal e à iniciativa privada para que elas possam 1. Contribuir para a manutenção da biodiversidade dos recursos genéticos no território. Então, a gente está vendo aqui manutenção, para manter. Então, as unidades de conservação são para manter. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional, nacional, proteger espécies ameaçadas. Contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Repara, manutenção, proteger, preservar, restaurar, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Existe, e a gente já viu isso antes, um grande debate sobre: existe desenvolvimento sustentável, sim ou não? Né? Existe esse grande debate no mundo inteiro. Estamos hoje, por exemplo, indo atrás de energia solar. Certo até aí? Deixa eu botar aqui. Esse aqui é interessante. Energia solar China. A China cobriu montanhas inteiras de painéis solares. O que tinha que ser absorvido pela vegetação, ou como eles colocam, em áreas desérticas, era para ser
refletido e voltado para o espaço, né? Porque é mais claro, bate e volta para o espaço. Por isso o deserto é tão claro, né? Tem uma reflectância muito grande. Não, ele bate nessas chapas e é, é, só que essas chapas elas aquecem. E hoje em dia a discussão que é chamado abedo, né? Calorificação por abedo. E aí o que é o interessante é que a China, dentro dessa visão, entre aspas, ecológica e sustentável, está aumentando a temperatura da atmosfera por causa da grande quantidade de placas solares. E nós estamos numa situação de aquecimento global. Né? Nós estamos com um aumento muito grande e esse aquecimento global. Deixa eu colocar aqui: aquecimento global mares. O grande problema é que essas regiões todas, os mares, eles estão ficando muito quentes e com os mares, com os oceanos mais quentes, a Terra ela não consegue perder tanta temperatura. E como nós temos correntes marinhas, as correntes marinhas elas tendem a levar para outros lugares essa água mais quente. Então a gente fica com algumas regiões, como no Alasca, aqui, ó, tá até aparecendo aqui nessa imagem, algumas comunidades se incendiaram no Alasca, de tão quente que ficou. Comunidade inteira pegou fogo, porque ressecou tudo. A vegetação de lá não é acostumada a ambientes quentes e secos. Eles são ambientes frios e secos, e não ambientes quente e seco. Quando ficou quente e seco, ressecou tudo. Ficou uma grama espalhada por grandes áreas seca. Caiu um raio, começou um incêndio, queimou a comunidade inteira. E isso está acontecendo muito, porque aqui, a região dos mares, a água, ela mantém a sua temperatura específica e ela vai ganhando temperatura aos poucos. Agora, nos polos, quando as massas de ar vêm, elas acabam, tanto a água mais quente quanto as massas de ar, elas acabam irradiando calor ali, e o que era menos 50 graus Celsius, agora é menos 30. Então teve um aumento de 20 graus de temperatura. Nos oceanos foi 1 grau, mas na temperatura média nos polos está tudo esquentando muito mais rápido, e com isso nós estamos com os polos quebrando. E aí vem, nós temos tanto a temperatura das águas quanto a temperatura do ar indo de um lado para outro. E aí é que vem a questão que eu perguntei, existe o desenvolvimento sustentável? E isso ele pode ser levado às coisas grandes e a realidades pequenas. Por exemplo, nós temos ali a questão dos caranguejos. Eu acho que eu falei para vocês quando a gente se encontrou na aula passada sobre a região de proteção dos caranguejos lá no Marajó. Não falei para vocês isso? Sim. Sim. Então, lá eles estavam conseguindo, apesar dos diversos conflitos, explorar, mandar um produto de qualidade, que se vocês provarem a massa de caranguejo de lá de Soure, ela é muito boa. E se você comparar como é tirada a massa de caranguejo em Soure e como é que ela é tirada no interior, por exemplo, na comunidade do Treme, ou em Caratateu, ou em Bragança, são realidades totalmente diferentes. Por quê? Porque Soure investiu em educação ambiental e já é uma reserva que trabalha com sustentabilidade, com conceitos há muito tempo.
Bragança começou agora e ainda não tem essa cultura, apesar de que quando ele começa a se tornar uma reserva ambiental, aí começa as grandes confusões econômicas no Brasil, segundo o governo Dilma, e aí começa toda a crise que nós chegamos até agora. Todos os investimentos, né, praticamente estão cortados. Já estavam cortados antes da pandemia, era muito pouco que estava indo, e agora, com a pandemia, menos ainda. Não sabemos o que vai mais. Para vocês terem ideia, enquanto em Soure, eles vão, pegam o caranguejo, todos manualmente, alguns somente com gancho, só pode mão e gancho. Gancho é um ferro que eles metem dentro da toca para puxar o caranguejo. Em Bragança, o pessoal coloca rede no meio do mangue, que é para o caranguejo, quando sair, for andando, se engatar na rede e pronto. Em Soure, eles só pegam macho. Por quê? Se você tem 10 machos e 10 fêmeas num lugar, se você tira 5 fêmeas, o potencial reprodutivo cai pela metade, porque só 5 fêmeas vão ser capazes de reproduzir. Se você pega, tem 10 e 10, se você tira 7 machos, se vão ficar dos 10, somente 3, o poder reprodutivo das fêmeas continua. E os machos vão fecundar as 3 fêmeas. Tá entendendo? Então, existe esse pensamento para manutenção do recurso caranguejo, né? Então, tradicionalmente, não se explora caranguejo fêmea. Então, o caranguejeiro tira com a mão ou tira com um gancho que só faz puxar pelas patas, ele olha, vê que é fêmea e deixa. Já na rede, todo mundo se engata a machos e fêmeas. E lá, para tirar da rede, eles quebram logo a cabeça do caranguejo. Cabeça, né? O cefalotórax do caranguejo. Pô, tira. Então eles matam tudo. Já começa por aí. Em Soure, você tem eles para você beneficiar o caranguejo, você lava o caranguejo, você vai usar touca. Já vi isso muitas vezes, não sei se mudou desde a última vez que eu fui em Soure. As mesas elas eram todas lajotadas, era toda direitinho, algumas tinham era de ferro por cima para poder limpar tudo. E você chegava lá, tinha gente com tesourinha cortando para tirar a massa inteira do caranguejo. Em Bragança, pessoal, pega o caranguejo, faz um camburãozão no meio da rua, joga os caranguejos tudo lá dentro para cozinhar, tira o caranguejo aqui e muitas vezes tira no chupando ali a massa. Que é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho menos higiênico. Né? Então a gente vê as diferenças de qualidade e de uso sustentável do ambiente. Né? Tem conflitos? Tem. Mas aí que tem a questão da preservação, né? E de uso de princípios importantes, como de higiene, e de fazer uma venda de um produto que tem qualidade e que ele é feito para ser sustentável, porque lá você pesca numa área, no outro ano você não pesca nessa área, no outro ano também não, e vão ficar 2 áreas livres, e aí terceira, se eu não me engano, eles têm 4 ou 5 áreas que eles vão pulando de ano em ano, e depois de 5 anos ele volta para o outro. Então, isso é para deixar o caranguejo crescer, para deixar ele reproduzir, para o mangue de lá estar sempre nutrido. Então, existe esse problema do desenvolvimento sustentado a partir dos recursos naturais. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Né? Então, utilização de práticas de conservação. Isso tem que ser muito trabalhado, porque a gente tem muita... eu quero explorar, eu quero fazer dinheiro e pronto. E o pensamento ele tem que ser outro. Big. Silvio. Professor, por que não existe assim um consenso entre os cientistas com relação ao aquecimento global?
Porque a gente vê que existem dois discursos, uns que são a favor e que dizem que isso está acontecendo, e outros que dizem que não, que isso é um processo natural, que a Terra está passando. E aí fica essa situação meio que assim, sem um Existe, rumo, mais ou menos. existe o processo natural. Nós estamos terminando o descongelamento da última glaciação. Nós tivemos a última glaciação, onde os homens atravessaram ali pelo Estreito de Bering, chegou por aqui. Só para vocês terem ideia, nessa última glaciação, em cima de Nova York, a altura de gelo em cima de Nova York era de 100 metros de altura. De gelo. Aqueles lagos que a gente tem no aqui no para norte, deixa eu abrir aqui. Aqui. Esses lagos aqui, isso aqui é tudo buraco de gelo que pesou em cima de tanto gelo que tinha ali. Imagina, 100 metros de gelo aqui em cima. Isso aqui foi o peso que fez esse lago. Isso aqui foi o peso. E olha aqui o interessante. Deixa eu tirar as marcações aqui. Fronteiras, tira, lugares. Olha aqui. Isso daqui é marcação de gelo arrastando. Então o gelo foi crescendo, foi congelando e foi empurrando as massas de gelo para frente e ele foi arrastando tudo aí, de tão pesado que era. Então a gente tinha camadas muito grandes nesse tempo e era o tempo que a gente já era espécie humana, né, e que a gente estava chegando para cá. Coisa de 12, 14 mil anos atrás. De lá para cá, teve o processo de descongelamento, né? Então começou a aumentar a temperatura e tal, e continuou descongelando. Qual é o problema? Chega no momento que começa a aumentar grandemente a taxa de gás carbônico. Antes aumentava a taxa de gás carbônico, mas antes aumentava por quê? Vulcanismo. Quando a gente tinha vários vulcanismos abalando o mundo, pronto, por exemplo, a gente não tem o Planalto Central brasileiro? Brasília é alto, São Paulo, Minas, toda essa região central, ela foi levantada por vulcanismo. A gente teve, por exemplo, para originar as histórias de Frankenstein e de vampiro, né? Lord Byron convidou a menina que escreveu a história de Frankenstein, me esqueci o nome dela agora, e mais uns amigos, para eles irem para o verão inglês, que ia ser, né, lá em 1800 e tararau. Opa, vamos lá para a nossa casa de campo lá e tal, tareréu. Foram para lá. Chegaram lá, não teve verão. Só teve inverno. Por quê? Porque teve uma questão de vulcanismo na Índia. Foi tanto vulcão ali que cobriu toda a região da Europa, parte da Ásia, parte da Ásia, do Oriente Médio e da Europa foi toda coberta por fumaça vulcânica. Com isso, a luz diminuiu e essa fumaça ela rodou o mundo todo. E aí o pessoal começou a passar fome porque não tinha luz, diminuiu a produção de alimentos. Então o vulcanismo ele tem uma história de ser muito grande aqui, né? Então isso aumentou a taxa de gás carbônico na atmosfera antigamente. Porém, depois do desenvolvimento da industrialização no Brasil, ou no Brasil, no mundo, né? Aí a gente começou a queimar demais, primeiro carvão, depois petróleo, e agora a gente mede, inclusive, quanto é de gás carbônico que vai sair do solo se a gente revirar o solo. Se eu revirar o solo, vai sair gás carbônico. Então, até isso é contabilizado. Porque o nível de gás carbônico está
altíssimo no mundo. Tem um filme, eu não sei se eu cheguei a passar para vocês, mas eu acho que não, que é a Inconvenient Truth, que é a Verdade Inconveniente, que foi um filme que o Al Gore fez sobre o aquecimento global. E ele mostra nesse vídeo que ele fez, deixa eu ver aqui, Al Gore, aquecimento global. E ele mostra a taxa de desenvolvimento de gás carbônico na atmosfera nos últimos 50 anos. E é uma coisa absurda. E aí, quando você tem o aumento de gás carbônico, você tem o aumento da temperatura do ar e o aumento da temperatura do mar, dos oceanos. Com o aumento da temperatura dos oceanos, a gente tem o descongelamento mais rápido dos polos. E é com base nisso que as pessoas dizem, está tendo aquecimento global e ele é provocado pelo homem. Porque em momento nenhum, nem com vulcanismo, a gente teve tanto gás carbônico e outro. Com a criação de gado, hoje nós temos mais cabeça de gado no Brasil do que nós temos mais cabeça de gado no Brasil do que gente. Tá? E qual é o problema? O gado, quando ele está comendo a grama, o gado tem 4 estômagos: pança, folhoso, barrete e coagulador. Ele pega, começa a mastigar, ele joga a comida para o primeiro estômago. E aí começa uma digestão com protozoários e bactérias que tem lá, que vão digerir a celulose, porque o boi não digere a celulose. Quem digere são as espirotriconinfa, bíspera, que estão lá dentro do estômago dele. Aí o que ele faz? Ele regurgita para a boca de novo, mastiga mais um pouco e joga para o segundo estômago. Do segundo, ele vai. Para o segundo, terceiro e quarto. Mas nisso que o alimento volta para a boca, ele começa a arrotar e liberar metano. E o metano do arroto e do peido do boi, eles são 21 vezes mais, 21 ou 16 vezes, agora me pegou, acho que é 21 vezes mais importante para o aquecimento global do que o gás carbônico. Então, a gente desmata, que são árvores que iam fazer fotossíntese e pegar e fixar o carbono atmosférico através de árvore, tronco, folha, fruto. Então, com a fotossíntese, a planta faz glicose, essa glicose vira celulose, essa glicose vira fruto, vira folha, vira matéria orgânica. Então, a gente pega do ar e joga para lá. Quando a gente tira as grandes árvores que fazem isso, a gente desmata, já libera gás carbônico. Como é que a gente desmata de um jeito fácil? Pega uma corrente gigantesca e passa no meio da mata com o trator puxando. As árvores caem todas. Essas árvores vão cair daqui a uma semana, que elas já estão meio secas, toca fogo em tudo. Quando tu toca fogo em tudo, você está liberando gás carbônico. Né? E aí você vem depois, revira aquele solo para plantar, quer seja soja, que é uma planta pequena, que tem um ciclo de vida curto e tem uma fixação muito baixa de carbono. Soja, ou então você vai pegar e plantar grama para o gado, que também é pequeno. A fixação de carbono deles é muito pequena. Então, o que acontece? A gente está diminuindo e hoje a gente já sabe que, por exemplo, a Amazônia libera mais gás carbônico do que fixa. Por quê? Porque durante a noite a planta ela não faz fotossíntese, as árvores, elas respiram como a gente. Então, boa parte do que ela produz durante o dia, ela respira durante a noite, mantendo o equilíbrio. Parte do gás carbônico que ela produz e que ela pega na fotossíntese vira madeira. Né? Só que isso está diminuindo porque a quantidade de árvores está diminuindo. O que acontece com o gás carbônico? Se mantém na atmosfera. Então, o raio solar que vem, bate, que tinha que refletir e ir embora, ele bate e fica no gás carbônico ou no metano do arroto do boi,
e volta para a Terra. E ele fica fazendo isso daqui. Com isso, ele aquece a atmosfera. Tá entendendo? Então, a gente está contribuindo muito para o aquecimento global. Fora, né, que a gente está usando muitos gases, né? E outras coisas. Uma das áreas, aliás, que estava aqui pronto para vocês, que que eu tinha aberto até aqui, ó, estava terminando de preparar, ó, Tratado de Quioto, e vem falar do protocolo, de quais eram as suas propostas, que é justamente para a gente discutir isso. Quais são os países que estão, quem não estão, quais são os propósitos, que é a ideia aqui do protocolo de Quioto, é um tratado que nasceu em consequência de eventos, e nesse âmbito se discutiu sobre a emissão de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera e sobre como reduzir tal emissão. E aí a coisa ela se torna macro, porque aí começa a envolver os países. E tem muito país que não se meteu nisso, né? Vários países entraram, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos estava no meio, ele assinou o protocolo de Quioto. Mas quando chegou em 2005 que ele tinha que isso foi em 97. Quando chegou em 2005 que os Estados Unidos tinha que reafirmar sua posição diante do protocolo de Quioto, diante do mundo, ele não quis. Ele não quis porque ele disse que ele ia diminuir a economia dele. E a economia americana, ela é incentivada para você gastar. Americano não tem carro pequeno, americano tem carro grande, né? O investimento deles... Mas olha bem, isso foi em 2005. Em 2008, a gente teve a quebra da Bolsa de Valores por causa do alto consumismo americano. O cara tinha uma casa, fazia o empréstimo do banco, pegava aquela hipoteca. O dinheiro que ele fez, que ele, né, fez o refinanciamento da casa dele para o banco, ele pegou, comprou uma casa de campo, comprou um carro e uma lancha. E aí ele pegou esse mesmo imóvel dele, fez outro financiamento, fez outro empréstimo. E aí ele pega a mesma casa, ela foi refinanciada para vários bancos. E isso era para pagar a universidade dos filhos, porque o ensino fundamental e médio lá nos Estados Unidos, você tem até a opção de escola privada, mas é, eles são públicos, né? No ensino superior, que eles são privados, e o ensino público superior, você paga metade ainda. Então, por isso que as universidades são muito caras. E desde o ensino fundamental, médio ali, até a universidade, existe a merenda. E a merenda, ela é um dos grandes complicadores das dívidas dos americanos. Porque não tem aquele negócio do pessoal estar lá com a bandeja na escola e ir lá e comprar a merenda. Isso é uma dívida gigantesca. Porque as pessoas elas fazem refinanciamento de dívida, refinanciamento para pagar a merenda, para pagar a universidade, para pagar tudo. Então isso acabou, né, aumentando o consumismo, aumentando tudo. Nos Estados Unidos, agora que o pessoal, com o desenvolvimento tecnológico, está indo mais para os carros híbridos, né? Porque depois de ter quebrado em 2008, ter quebrado de novo em 2012, deu uma oscilação muito grande. Então o pessoal começou a maneirar nos exageros que eles tinham. Mas está até falando sobre isso, eu vou melhorar essa aula para a semana que vem, então a gente trabalhar sobre ela. Mas o que nós temos é uma situação, sim, de aquecimento global. Eu vou passar este filme para vocês, que é o. Vou deixar o link. Que é. Só se a minha conexão deixar. Tá aqui. A Inconvenient Truth. A verdade inconveniente. A gente encontra o 2 na internet para baixar. Mas o 1 é difícil. Mas eu tenho um e eu já ripei ele e eu vou mandar o link para vocês verem. Porque essa é uma discussão muito boa. Aliás,
acho que para forçar vocês a verem isso e terem suas próprias discussões, eu acho que vai ser parte de uma avaliação para vocês me resumirem isso daqui. Só para vocês tirarem isso, mas de fato e de direito, existe sim a questão da discussão sobre se estamos ou não estamos. Mas estamos. Está quente, está aquecendo. E uma das comprovações disso é que a gente está tendo eventos climáticos mais intensos. Vocês já viram que a gente está tendo furacão por aqui? Sim. Pois é. Tem furacão por aqui pra caramba agora, e esses furacões que estão arrancando telhado, derrubando um monte de coisa, eles são provenientes justamente desse processo de aquecimento global. E a tendência é que a gente tenha eles com mais frequência e mais intensidade. Quando massa de ar fria, úmida, e a gente está com muito calor na atmosfera. Se a gente está com muito calor, tem muita evaporação. Essa evaporação vai criar nuvem densa, né? Quando essa nuvem densa ela chega e pega um ambiente muito quente, sabe aquela história de quando a gente estava empinando pipa, que a pipa vinha de um lado para o outro que virava geral? Quando o vento vira, é uma massa de ar enorme chegando. Quando essa massa de ar encontra um ambiente muito quente, o que acontece? O ar frio quer descer e o ar quente que estava aqui embaixo, vindo do solo, ele quer subir, porque ele é quente, ele é mais leve. E a massa de ar frio que chega, ela quer descer. Então, um vai tomar o lugar do outro. O vento frio vai descer e o quente vai subir. Nesse processo, ele começa a girar. E aí ele forma furacão. Então, quanto mais quente o clima e mais vapor d'água a gente tem na atmosfera, mais encontros desses a gente vai ter. E isso tem sido um problema que está acontecendo no mundo inteiro. Não é só aqui. Então, assim, minha opinião, estamos tendo, não é minha opinião, é o consenso da maioria dos pesquisadores que estamos tendo aquecimento global e estamos tendo aumento do nível do mar muito mais rápido que antes. Né? Isso é um consenso da maioria. Existem uns poucos, mas que fazem barulho para não ter esse ideário. Por quê? Eles são mandados e são pagos pelos governos que não querem diminuir a sua taxa de crescimento. Tem aquele filme Obrigado por Fumar, vocês já viram? Não, professor. Não, professor. Bora, não dá pra gente ver, não? Um filme desse? Não dá pra gente marcar um dia pra gente assistir? Pô, dá. Dá sim. A gente pode marcar para ir, leva a pipoqueira, leva o negócio de café, a gente marca para fazer lá. Olha aí, não funciona, bacana. Mas o interessante desse filme é como a indústria do tabaco investiu pagando cientista para eles dizerem que tabaco não fazia mal e que era bom fumar. Desviando, cobrindo dados de associação do tabaco com câncer, do fumo com câncer. Nesse filme do Al Gore, ele fala disso, porque eu acho que foi a irmã dele que morreu por causa de câncer de pulmão, porque ela era muito fumante. E o pior, a família do pai do Al Gore, eles tinham uma fazenda de tabaco. Então, eles se tocaram que a fazenda de tabaco, de charuto deles, matou a irmã. Sabe? Existe o choque de realidades. Então, até nesse filme do Al Gore, ele ainda pega e ainda fala sobre isso. É muito bom esse filme. É muito bom mesmo. Tá? Seguindo aqui em frente. Né? Promover práticas de utilização de princípio e práticas da conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Aí vem proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, paleontológica e cultural. Proteger e recuperar recursos hídricos
e edáficos. Recuperar e restaurar ecossistemas degradados. E eu quero dizer, lembrar que isso é função do governo federal, municipal e da iniciativa privada. Presta atenção. É proteger, proteger, proteger e recuperar, proporcionar meios e incentivos para as atividades de pesquisa científica, estudo e monitoramento ambiental. Sendo que no Brasil, o diretor do INPE, que é um órgão que é reconhecido no mundo inteiro, estava fazendo os questionamentos sobre os dados de desmatamento, sobre o aumento do incêndio, e ele foi simplesmente retirado porque disseram que aqueles dados eram falsos. Como se o mundo não tivesse isso, só tivesse o INPE para informar o mundo inteiro das nossas cagadas, né? Então, demos um passo atrás nesse ponto. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover educação, interpretação ambiental, recreação e contato com a natureza e o turismo ecológico. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento, sua cultura e promovendo-as social e economicamente. E no lugar disso nós temos mineração artesanal, decreto que estimula o garimpo na Amazônia para atender empresários. Era um decreto que estava tentando transformar os garimpeiros que estavam invadindo as terras indígenas como se eles fossem artesanais e fosse uma atividade cultural que estava crescendo ali, né? Então, existe um contrassenso que estamos vivendo atualmente. E aí a sensibilização da sociedade para a importância dessas unidades de conservação. E elas podem ser de dois tipos. A integral, aonde tudo é mantido sem tocar em nada, sem consumo, coleta, dano ou nada, não pode mexer. Ou aquelas com uso sustentável, que pode haver exploração direta dos recursos, socialmente justa e economicamente viável, como é a reserva do Marajó. Né? Como é a reserva do Marajó. A de Bragança, eles estão batalhando muito para tentar fazer isso. Mas é um processo de mudança de pensamento. Marajó conseguiu parcialmente. Bragança ainda estão tentando muito. A sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação, né? E isso tem sido um problema muito grande. As invasões de terras indígenas aumentaram em 2020 e aumento de 63% da morte deles. Então, não existe isso, os próprios órgãos estão dizendo que isso não existe. E que as populações tradicionais elas têm que se civilizar. Sabe, como se o nosso modelo de civilização fosse melhor do que o deles, ou coisa parecida, mas que o índio ele não pode viver separado da sociedade e eles têm que se tornar civilizado, né? E essa é uma discussão que ela é condenada no mundo inteiro, principalmente porque o mundo inteiro destruiu as suas comunidades tradicionais, né? Com raras exceções, mas a maioria fez isso. E nós estamos exatamente no mesmo caminho. Sensibilização ambiental dos agricultores. Bem, nós tivemos o Dia do Fogo em 2019, onde os agricultores se reuniram e juntos aqui no Pará começaram a tocar fogo. E tocaram tanto fogo, foi tanta fumaça, que a fumaça daqui do Pará apareceu lá em São Paulo numa tarde que escureceu, enegreceu e choveu cinzas em São Paulo, né? E ou então, em 2020, no Pantanal, que veio a história do boi bombeiro, que o boi passando ali no pasto não deixaria pegar fogo. Né, quando a gente viu cena dos bois correndo no meio do fogo. Né? E aqui a nossa cena de ecoturismo são todas fotos do Pantanal. Né? Onça, jacaré, macacos. Pantanal, um terço do Pantanal foi queimado em um ano. Né? Então foi embora. Né? Então, a gente está indo muito contra as nossas premissas naturais,
que fazem parte da nossa Constituição. Da Política Nacional de Educação Ambiental. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação dessa lei. São atribuídas ao órgão gestor definição de diretrizes para implementação em âmbito ambiental, em âmbito nacional dessas diretrizes, articulação, coordenação, supervisão de planos, programas e projetos na área de educação ambiental em âmbito nacional, participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de educação ambiental. Nesse meio termo, os educadores ambientais denunciam extinção de setores ligados ao tema no governo. Então, essa parte da Constituição também foi negada. Né? Os estados, Distrito Federal e município, na sua esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. A eleição de planos e programas para fins de locação de recursos públicos vinculados à política de educação ambiental deve ser realizada levando-se em consideração os seguintes critérios: conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental. Prioridade dos órgãos integrantes do SISNAMA e do Sistema Nacional de Educação Ambiental, ou seja, eles têm prioridade para definir isso. Economicidade medida pela relação entre magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto. Ou seja, tem que haver uma discussão para ver quais são os pontos nevrálgicos e aonde investir isso. Isso nunca aconteceu dentro deste contexto. Quem faz esse trabalho dificilmente, em alguns pontos foi o governo federal, mas desde sempre o agro, de um modo geral, tenta segurar essas ações o máximo possível. Porque a tendência do agro é querer crescer. E isso não é governo, não estou falando de governo Bolsonaro ou governo Temer. Governo Lula e governo Dilma também. Tem uma ação ou outra, mas o que deveria ter um retorno grande não tem isso. Não foi trabalhado. Né? Até onde eu me lembre, muito pelo contrário, muita mutreta foi feita. Né? Então, não é de agora. Agora piorou. Como eu mostrei para vocês nos outros slides, as últimas políticas elas têm sido todas destruídas. Infelizmente. E aí, se me perguntarem por que eu estou falando isso, porque eu sou obrigado a falar da legislação e falar para as pessoas se elas estão acontecendo ou não. E elas não estão acontecendo. Né? Parágrafo único. Na eleição que se refere o caput desse artigo, deve ser contemplado de forma equitativa planos, programas e projetos das diferentes regiões do país. Normalmente, eles pegam 30% do recurso nacional e jogam para Norte e Nordeste para tentar chamar propostas e pesquisadores para essas regiões. Né? Mas nem assim tem muita resposta. O artigo 18, que foi vetado, devem ser destinados a ações em educação ambiental pelo menos 20% dos recursos arrecadados em função da aplicação de multas decorrentes do descumprimento da legislação ambiental. Então, não quiseram transformar 20% desses recursos em educação ambiental. E isso foi se refletindo até agora ao momento em que a gente evita de fazer de multas. O número de multas caiu absurdamente nos últimos anos. Então, não existe multa para grandes problemas. Por exemplo, toda a região
da Amazônia, não sei se vai ser o mesmo no Pantanal, mas daqui do Pará, que foram queimadas no Dia do Fogo, é, o vice-presidente que trabalha em defesa da Amazônia estava vindo para legalizar as terras de todo mundo. Ocorreu um crime ambiental grande, né, de impacto nacional, e vai ser tudo legalizado como se nada tivesse acontecido. Então, isso é um problema muito grande. Programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação em níveis federal, estadual e municipal devem alocar recursos às ações de educação ambiental. Então, quando a gente tem um programa grande, a gente pode chegar num órgão, tipo a prefeitura, e levar. Eu conheci uma figura que chegou com um dos prefeitos aqui de Belém da Vida e falou: Olha, eu tenho esse projeto aqui de educação ambiental para Belém. Aí o projeto, muito bom e tal, aí ele falou, tá, eu quero 1 milhão para mim. Mas o projeto custava 800 mil reais. E o prefeito falou, eu quero 1 milhão para mim. Eu aprovo, mas vai ser 1 milhão para mim. Coisas da vida. E isso acontece. Uma conhecida minha estava sendo chamado para fazer estatística de pesca do Pará e Amapá, né? Aprovou o projeto. Na hora que foi assinar o contrato, chegaram vereadores, dois, e disseram: Olha, assim aqui que 30% deste recurso vai ser para este banco de dados, que era um banco de dados que não tinha nada a ver com o projeto. 30% do recurso. Sendo que o recurso já estava enxuto, né? E aí ela falou assim: eu não vou assinar isso. Por quê? Porque eu vou ter que justificar esse dinheiro. E eu não tenho como justificar esses 30% de recursos. E eu não tenho como executar o projeto sem esses 30%. Eles falaram: então você não vai ter o dinheiro. Ela falou: eu não vou assinar. E não se teve estatística de pesca no Pará, nem no Amapá. E a gente está sem estatística de pesca no Pará, no Brasil todo, desde 2007. De lá para cá, de 2007 até agora, ninguém sabe quanto é produzido, de quanto é de cada espécie, se as espécies estão se acabando ou não, ninguém sabe. Por quê? Porque nenhum governo quis fazer. Então, se desde 2007 a gente não tem, a gente não pode culpar um ou outro governo. Muitos governos passaram aí nesse meio. É isso que eu estou dizendo para vocês. A gente tem que ser bem crítico ao ponto da gente analisar o contexto histórico e saber que não existem santos nisso. Sabe? Tiveram muitos culpados no passado e tem os culpados atuais. E a gente não pode chegar e relativizar de um para o outro. Não, fizeram besteira no passado, mas estão fazendo agora também. E a gente tem que ser crítico nesse ponto. Disposições finais. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias de sua publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Educação. Essa lei entra em vigor em 27 de abril de 99. Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, tivemos isso. Existiam congressos brasileiros de educação ambiental, né? Então pegaram, eu só consegui achar esses três por aí, né? Mas eles vêm fazendo uma avaliação e mostrando artigos falando sobre os problemas encontrados em educação ambiental durante vários períodos, né? Ainda temos alguma coisa feita, tentaram fazer, levar e discutir ultimamente, mas todos abafados, né? Tivemos o problema do Covid, então ficou difícil, as pessoas elas não sabiam como fazer live e como divulgar. Ser divulgador científico é um pouco complicado dentro do mercado atual do YouTube.
né? E era o ponto onde a gente tinha. Não, tem que divulgar no YouTube. Tá, mas quem é que quer discutir sobre educação ambiental no Brasil pelo YouTube, mandando perguntinha ali e tal? É um grupo muito pequeno. E acabava que o cara abria a sua live e tinha 10 pessoas, 15. E as pessoas estavam acostumadas a fazer um evento ao vivo e oferecer certificado e tal. E aí que tu tinha 100, 200 pessoas indo para aquele evento. Tu transformou isso em digital, nichou. Porque a gente não tem o costume do digital, né, de estar online, de estar falando e de estar produzindo. Mas existe um mercado que está crescendo aí dentro desse contexto. A gente precisa só saber entrar nele e fazer dinheiro, o que eu não sei. Aqui no simpósio, ah, transversalidade, interdisciplinaridade, dificuldades, avanços e possibilidades. Isso aqui foi em 2002. Né? E já falava aqui, olha, transversalidade e interdisciplinaridade, né? Dificuldades, muito, o que se andou em possibilidades. Questões ambientais e o papel da escola. Ética e meio ambiente, formação de professor e educação ambiental, metodologias e projetos de trabalho. Diversos olhares da avaliação na educação ambiental. Fantasia de uma autora. A importância do meio ambiente na construção da cidadania e políticas públicas em educação ambiental. A questão da cidadania ela é importantíssimo para vocês terem uma ideia. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Passa por uma rua que é barro, pissarra, buraco. Olha bem as casas. Depois que a prefeitura asfalta, faz calçada e põe uma valinha, em quanto tempo ela muda? Em quanto tempo ela se torna, as pessoas começam a reformar suas casas? Se você leva a cidadania para as pessoas se sentem cidadãs e elas buscam melhorar sua qualidade de vida. Então, de repente, às vezes, assim, a visão do ambiente faz toda a diferença para aquela pessoa se sentir parte ou se sentir excluída socialmente. Isso é uma coisa que a gente vê por aí e que é importantíssimo a gente entender isso nesse processo. E, aliás, patrocínio Petrobras. Petrobras entrava muito com recursos, para isso era edital para todo lado, porque a Petrobras tinha muito dinheiro. Mas aí depois, aliás, agora a Petrobras tem muito, muito mais dinheiro, né? Só que não é convertido para a educação. E o outro problema é que para a Petrobras ter muito dinheiro, a gente está muito sem dinheiro por causa do PPI, que é alinhar o combustível produzido em real no Brasil e eu vou vender para o povo brasileiro no preço internacional. Então, estou levantando os lucros ali para os caras e a população está se quebrando e a economia se quebrando. Mas bem, então aqui a gente vê como é que se dá o processo e quais são os passos da educação não formal. Então, a gente tem apoio governamental e a gente deve fazer isso enquanto instituição pública ou privada. E tem dinheiro, ou deveria ter dinheiro, que incentivassem essas ações. Né? Vamos ver se agora, né, começa a aparecer de novo recurso para a gente. Deixa eu ver aqui, assim, falando da pergunta lá, deixa eu ver aqui. Aqui eu termino aqui. E aí eu queria mostrar para vocês a prova de vocês que eu tinha pensado aqui. Deixa eu abrir. Não. Primeira B, educação ambiental. Deixa eu ver se é essa. Isso. Então, eu peguei as questões que a gente estava vendo para basear essa atividade. Né? Então,
A gente tem que pegar a educação ambiental e trabalhar com valores sociais, conhecimentos e habilidades e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Passando rápido, tá? Educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação ambiental, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Considerando o artigo 225 da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o de uso do povo é essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes gerações futuras. No artigo 8 da Lei de Educação Ambiental, as atividades vinculadas, eu até tenho que colocar aqui, artigo 8. A Lei de Educação Ambiental diz que, só para deixar bonitinho, salvar, as atividades vinculadas à política de educação ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar por meio das seguintes linhas de educação interrelacionadas. Entre elas, o desenvolvimento de estudos, que é o número 2, tá aqui. Deixa eu tirar isso daqui. 2. O desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações. Esse daqui é o ponto que eu quero que a gente trabalhe. No contexto esqueci agora o nome desse trequinho aqui. Desse trequinho 3, dentro do artigo 8, as ações e estudos de pesquisa e experimentações voltar-se-ão para 1. O desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a incorporação da dimensão ambiental de forma interdisciplinar nos níveis diferentes da modalidade de ensino. E o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a participação dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental. Nesse contexto, a nossa avaliação será a produção de uma atividade didática pedagógica dentro de sua área matemática que envolva pelo menos um dos conceitos dos 8 R's. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, recusar, responsabilizar-se e repassar, seguindo com o seguinte contexto de plano de aula, uma aula prática. Então, eu quero que vocês mostrem que disciplina que vocês vão atuar dentro da matemática, o nível para que é essa tua aula, se é para nível médio, nível fundamental, né? Se é para superior, a duração da aula, se é uma aula, 2 aulas, o tempo que você vai precisar, o tema que você vai trabalhar, temas relacionados. Isso é um plano de aula. O plano de aula, esse plano de aula é o que eu usei para entrar no IFPA. E existe uma discussão muito grande sobre como é o plano de aula que vai ser cobrado nos concursos. Algumas pessoas dizem que um plano de aula é uma coisa simples, rápida e enxuta. Outras pessoas querem um plano de aula que qualquer professor entenda o conteúdo. Então, por isso, colocar temas relacionados, que são temas afins ao plano principal. Uma introdução para você levar o professor a entender o que é que você quer. O objetivo geral da sua aula, objetivos específicos, a metodologia que você vai utilizar para chegar nos objetivos, o desenvolvimento, né, que é como é que você vai executar essa prática, o material utilizado, eu quero uma atividade de fixação dos conteúdos dessa aula prática, dessa atividade toda, e as referências que vocês vão usar. Então eu quero que vocês criem um plano de aula e apresentem esse plano de aula. Não precisa
executar. Mas eu quero que a gente vai marcar um dia para vocês apresentarem esse plano de aula, para que todo mundo consiga é, é, participar do teu pensamento de construção. Deu para entender? Sim, professor. Ah, legal. Para ajudar essa compreensão, eu fiz uma. Oh, diacho. Peraí. Alguns anos atrás, eu fiz uma cartilha de educação ambiental com os meus alunos do PIBID, que é um programa de bolsa, não sei se vocês participam deles. Então a gente fez uma cartilha de educação ambiental e a gente apresentou aqui no CICIT, que é o Seminário Integrador Ciência e Tecnologia. Então, a gente pegou e fez uma cartilha, e essa cartilha ela é só de práticas para educação ambiental, sobre vários temas. E aí eu tenho várias atividades práticas, dentre elas, por exemplo, um plano de aula para discutir poluição sonora. Então, tem aqui a metodologia. Os meus alunos fizeram isso para os conteúdos que a gente trabalhava normalmente em educação ambiental. Eu quero que vocês peguem a vertente da educação ambiental e trabalhem algum conteúdo da matemática, simples ou complexo. E vocês têm que definir para que série vocês querem fazer isso. E olha, no IFPA, no concurso do IFPA, a coisa que mais importa é a aula. Então você pega, vai, faz uma redação um belo dia, e aí vão fazer o sorteio do ponto e você tem que dar uma aula. Nessa aula, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o seu plano de aula para toda a banca, e aí você começa, eles vão dizer, você já vai começar a sua aula? Você tem X tempo. Aí ele vai dizer, ok, começa. Aí você vai e entrega o plano de aula para toda a banca. E aí você vai explicar o plano de aula de forma sucinta para a banca. Tá? Apresentou o plano de aula, começa a dar tua aula. Aí tu vai, começa a dar tua aula. No meio do tempo da aula, tu para, faz uma breve revisão dos conteúdos que tu viu, depois tu continua. Antes de terminar a tua aula, né? Você terminou o conteúdo, né, dentro do prazo, e aí você vai ter que pegar essa atividade de fixação, que é a avaliação que eu botei aqui, e você vai entregar para os professores da banca e explicar como se eles fossem os alunos. Olha, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Está aqui o material e eu quero que vocês façam isso, que é a atividade de fixação. E aí eles vão perguntar: você terminou a sua aula? Terminei. E aí eles vão contabilizar o tempo, saber se você está dentro do tempo. A tua aula, essa entrega de materiais é que vai fazer toda a diferença. Tá? Eu aconselho para vocês fazer um plano de aula, entregar o plano de aula, executar o plano de aula, fazer a atividade de fixação, fechar a aula dentro do prazo. Essencial para entrar no IFPA. Tá? E eu ainda lhes digo mais. No IFPA, eles não gostam de palestra, eles gostam de aula. Então, quando forem fazer concurso para o IFPA, não se esqueçam de usar materiais didático-pedagógicos para usar no meio da aula, mostrar coisas, tá? Como materiais didático-pedagógicos. É se virar nesse momento, tá? Só dica. Então, eu vou mandar para vocês, tanto no CIGA quanto lá no grupo, essa cartilha. E aí vem a minha pergunta para vocês. Quanto tempo vocês querem para preparar esse plano de aula para a nossa primeira BI? 2 semanas?
Duas. Morreram, estão decidindo isso no outro grupo. Não, eu posso, só que aí. Então eu vou fazer o seguinte: máximo de tempo. Nós temos. Bora abrir aqui o cigarro. Que eu ainda quero entrar com uma prática com vocês. E ainda tem algumas coisas de conteúdo para ver. Mas isso a gente vai vendo nas nossas aulas, mas eu preciso ter uma prática. Fala, Carlos. É porque assim, professor, não querendo julgar como uma disciplina mais importante que a outra, mas é porque tem um trabalho parecido desse com outro professor, entendeu? Só que aí ele passou, aí cada semana é um aluno diferente. Aí por isso que eu queria, falo por mim, né? Eu queria um pouco mais de tempo para eu poder desenvolver bacana e tal, Uhum, tá. entendeu? Aí A, tem a Kézia, ela foi outras. logo. A Kézia chuta logo a porta. Para mim, essa era a primeira e segunda bi. Pois é, professor, eu falo por mim, né, também, né, nessa situação. Deixa eu ver aqui. Poderíamos fazer só assim uma avaliação com a apresentação do plano escrito e a entrega do plano escrito e a apresentação como duas avaliações. Como é que poderia ser? Não, peraí que eu quero pegar agora aquele filme e utilizar ele para vocês verem e tirarem essa dúvida sobre aquecimento global, tá? E ele pode entrar como parte de uma avaliação. Nossa disciplina, ela vai até 22 de julho. Hoje são 13 de abril, tá? 13 de abril. Então, bora jogar isso para 11 de maio. A gente tem quase um mês para Até quando fazer. vai, professor? Hã? Até quando vai? 22 de junho. Até quando vai a nossa disciplina? 22 de Ah, junho, tá. Se segundo o fosse CIGA. julho, eu me assustei. Não, junho, tu é doido, é? Tá bom. Então a gente joga essa primeira Bia aqui para 11 de maio, tá? Nesse meio tempo a gente já pega e usa o vídeo para fazer também parte de uma avaliação, tá ok? Porque Beleza. se eu fizer esse trabalho com as duas bi, vocês me abandonam. Sem, sem pudor, vocês me abandonam. Não, professor, a gente não abandona ninguém, não. Ora, não. Vocês já me deixam no limbo agora, moleque. Peraí, deixa eu só anotar para fazer a frequência de quem veio hoje. Tem pessoas que estão entrando e saindo, né? Mas aí eu quero pegar a frequência de hoje e jogar para as aulas de trás e depois eu só anoto quem, né, tá vindo ou não. Mas com certeza vocês são a maioria das pessoas que estão presentes, né? Também é o tamanho da turma, né? Everton, Silvio tá aqui. Cadê? O Everton, o Everton não estava aparecendo por aqui hoje? Roger é que eu não me lembro de ter vindo. O Roger aparece? Professor, eu desconheço esse nome, desconheço. Pois é, eu também desconheço. O Mão tá aqui. Eline. Este Sindomar. Vocês lembram dele?
Ele não está presente aqui. O Wellington apareceu por aqui ou não? Vocês lembram? O Hélio estava aí, sim, professor, Sim, no professor. início, aí ficou um tempo aí, agora Pois é, porque eu me desapareceu. lembro de ter lido Um um problema de Wellington conexão. aqui. Então, só Isso. esse Acho que o dado dele acabou, professor. Ah, tá. Acho que é o acesso dele, professor, que encerrou. Isso. Só para eu gravar aqui. Mas esse Roger aqui, não. Né? E esse Sindomar, vocês lembram dele? Sim, não, talvez. Professor, ele está de atestado médico, Ah, tá. o Sindomar. Tá, ok. Ah, bom. Então a gente já pega e tem que avisar para ele. É bom que tem tempo para ele sair dessa situação médica para ele vir para fazer aqui a disciplina. Então vou jogar aqui para vocês. Vou jogar eu vou achar o PDF dessa cartilha, porque essa que eu mostrei agora no Word, ela está incompleta, tá? Então, como ela está incompleta, eu vou pegar que está em PDF e aí eu vou jogar para vocês. Mas agora já deixa eu jogar isto. Cadê? Primeira bi, 13/4. Deixa eu fechar e jogar isso para vocês. Ah! Não acredito. Eu fechei a sala de aula. Opa, não, vou terminar a conta. Para variar, eu consegui fechar a janela errada. Acho que vocês perceberam. Sim, professor. Ô, criatura. Era para eu fechar o Word e fechei aqui. Vou só mostrar aqui para vocês, apresentar a tela inteira. Então, estou pegando aqui a primeira bi e estou jogando no WhatsApp do grupo. E eu vou jogar no SIGA também. Mas está dando pau para variar. Uma lentidão aqui. Foi, finalmente. Então, joguei lá, tá? E aí vocês vão vendo e vão adiantando isso. A primeira instância queria o documentozinho de vocês e a gente vai pensando avaliação para 11/05. Então, avaliação para 11/05. Eu vou procurar essa cartilha
de educação ambiental. Aonde ela está aqui, o PDF dela. Acho que é essa daqui mesmo. Deixa eu abrir. Professor, o senhor vai colocar lá as orientações do trabalho, né, no cigarro. Posso colocar sim. Só para a Tranquilo. gente ter como uma espécie de grade para seguir Beleza como pura. fazer o nosso. Mas basicamente é para seguir o exemplo dessa cartilha de educação ambiental que eu estou mandando aqui para vocês, tá? Basicamente se vocês repararem, é a sequência das atividades práticas que tem nessa cartilha aqui, que tem várias práticas, né? Para vocês terem ideia. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Professor, Oi. daqui a 2 semanas começam as apresentações, mas o senhor vai estabelecer uma ordem de apresentação para cada um dos dias? Sim, Quantas pode. pessoas vão se apresentar, por exemplo, daqui a 2 semanas? É porque essa apresentação ela é relativamente rápida, vocês não acham? É daqui a praticamente um mês, isso. Quantos minutos para cada pessoa? Porque nós temos uma boa quantidade de aulas aí, isso daí deve dar o quê? Eu acho que em 5, 10 minutos cada um consegue apresentar isso, né? Explicar a prática, explicar o que é essa atividade prática e como é que entra a matemática nisso. Que o que eu quero ver é vocês pegando o conceito de educação ambiental e usando matemática para você usar dentro de uma. Você, professor, aplicando com uma turma. Olha, hoje a aula é de educação ambiental, nós vamos usar matemática. Como? Assim, assado, cozido e frito. Deem uma olhada, deem uma lida. Qualquer coisa na nossa próxima aula, a gente já discute mais sobre isso, para tirar dúvidas. Tá ok? Beleza. Ok. Então, fiz. Ok, professor. Beleza pura para todos nós. Uma boa noite para vocês, crianças. Boa noite, professor. Eu vou pegar o vídeo depois e vou upar, como eu upei os outros dois.